Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. É o texto que exporemos nessa manhã. Hoje estamos iniciando uma nova série de pregações com o tema geral, Uma Família Real. Vamos falar juntos? Uma Família Real. E essa aqui, acho que foi o pastor André que pensou nisso, porque ele que mandou para mim, é um trocadilho, porque, por um lado, Davi era uma família real no sentido de que era da realeza, ele era rei, Mas, na verdade, real aqui fala de uma família real. Não uma família fictícia, não uma família inventada, não uma família de contos, uma família real, que tinha qualidades, dificuldades, uma família real como a minha e a sua. Serão exposições baseadas na vida de Davi e de sua família. Serão 2 meses, maio e junho, manhã e noite, textos diferentes, ministrando sobre família. Então, por favor, convide uma família querida para participar dos nossos cultos. Muita família aí precisando de ouvir o que você vai ouvir. Então, venha de manhã, venha de noite, são pregadores diferentes, Deus trazendo sempre palavras diferentes. Hoje à noite o pastor Joás estará ministrando, e assim a cada domingo, aqui na presença do Senhor. Eu vou ler os versos ímpares, vou pedir toda a igreja, numa só voz, que leia os versos pares. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Era o único, era os olhos corporais. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença usem homens
Disse Saul a seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Amados irmãos e amigos, nosso Deus, o Deus revelado nas Escrituras, não é o Deus apenas de indivíduos. Nosso Deus também é o Deus da família. Deus poderia ter criado um indivíduo que pudesse reproduzir sozinhos outros indivíduos de maneira totalmente independente. Criatividade e poder para fazer isso, Deus certamente tinha e tem. Mas não foi isso que ele fez. Deus criou dois indivíduos, um macho e uma fêmea. E eles precisariam se unir, precisariam se relacionar, precisariam um do outro para formarem novos indivíduos. E juntos, então, formarem uma família e se multiplicarem. A gente pensando na palavra família no sentido mais amplo, né, que inclui novamente, obviamente, os filhos, né? Nunca houve uma família perfeita, meus irmãos. Houve um casal perfeito, por algum tempo, que escolheu, em algum momento, não ser mais perfeitos. Aliás, existia esse poder de continuar vivendo uma vida perfeita, na presença do Criador, mas também tinha o poder de desobedecer, e, aliás, foi o único tempo que, de fato, os seres humanos teve o livre-arbítrio no sentido pleno e completo dessa expressão. E todos nós sabemos o que foi que Adão e Eva escolheram. Aliás, eu não sei você, mas eu já pensei em muitas besteiras. Uma delas é encontrar Adão e Eva e dizer: o que vocês fizeram, né? Por que vocês fizeram? Deus abençoado, né, pastor Joás? Olha a encrenca, né? Estava aqui do lado e o Daniel falou assim: pastor, se alguém tem dúvida que o ser humano já nasce pecador, é porque não tem filho. Porque depois que tem filho, os bichinhos pequenininhos já mostra, né, que é filho de Adão e Eva, imperfeitos, já pronta pra caramba, né? Ô, meus irmãos, brincadeiras à parte, nós sabemos que Deus, Ele é fiel a Ele mesmo, Ele é fiel aos seus propósitos, e Ele não somente lida com a família, mas Ele sustenta a família, Ele ama a família, e Ele chama as famílias para se relacionarem com Ele, e como foi falado aqui no louvor, para cooperarem com Ele no cumprimento dos seus propósitos eternos. Então, olhando para essa realidade espiritual que a Bíblia nos ensina, e olhando para as famílias envolvidas nesse texto, aqui tem várias famílias envolvidas em 1º livro de Samuel 16, eu quero propor aos irmãos esse tema: Deus chama famílias imperfeitas. Vamos falar juntos? Deus chama famílias imperfeitas. Está aparecendo aí? Ah, tá. Eu mandei para o Elias, para a Larissa e para a Juliana, né? Se alguém puder colocar aí, eu agradeço. Mas se não puder, nós vamos pregar assim mesmo. Vamos lá. Deus chama famílias imperfeitas, em primeiro lugar, para realizar seus planos perfeitos. No verso 1, são mencionados o nome de 3 chefes de família. É mencionado aqui Samuel, Saul e Jessé. Vamos começar pela família do nosso irmão Samuel.
Embora Samuel fosse o juiz, a autoridade máxima ali junto com o rei, né? Em Israel, embora ele fosse o profeta de Deus, sua família também não era perfeita. Ele teve 2 filhos, Abias e Joel, e diz a palavra que seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, os seus filhos se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. A família de Saul, então, nem se fala, né? Eram terríveis, muito, muito imperfeita. Nós vemos aqui que disse o Senhor a Samuel: até quando, Samuel, você vai ter pena de Saul, havendo rejeitado para que não reine sobre Israel? Olha, gente, não tem ninguém mais misericordioso do que Deus. Mas se Deus chega a rejeitar alguém ou a família, é porque a coisa está muito ruim, né? E às vezes nós queremos ser mais bondosos do que Deus. Queremos ficar alisando gente que não deve ser tratada como de fato é. No sentido de que precisa responder pelos seus atos. Não estou falando de violência física, não estou falando de nós tratarmos mal. Estou falando de exercer também a justiça quando é preciso exercer, como Deus fez com o próprio Saul. A arrogância, o orgulho, a vaidade, a obstinação de Saul prejudicou o povo de Israel e ofendeu a santidade de Deus. A família de Jessé, aparentemente, era um pouco mais tranquila, né? Tinha uma história bonita. Lembra? Jessé era neto de Ruth e Boaz, aquela linda história de amor contada lá no livro de Ruth. Aí tiveram o Obed, aí de Obed nasceu Jessé. Mas Jessé teve 8 filhos homens, teve algumas filhas mulheres, mas quando você olha a história também, os meninos não eram fáceis não, né? Muito ciúme, muita briga, muita vaidade, muita confusão também acontece entre os filhos de Jessé. Sobre a família de Davi, a gente não vai falar muito hoje, na verdade, porque são muitas pregações aí que vai falar um pouco, mas quem conhece a história de Davi e sua família sabe também que teve situações bem graves, bem importantes, que entristeceram muito o coração do nosso Deus. Irmãos, eu digo isso, e esse é o primeiro ponto de nossa reflexão, porque reconhecer nossos pecados, reconhecer nossas imperfeições, seja individualmente ou seja como família, é o primeiro requisito para que a gente possa se relacionar adequadamente com Deus e também com as outras pessoas. Quem não reconhece seus pecados, suas doenças, suas enfermidades, nunca procura médico. Nunca vai procurar a cura. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele falou que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Quer dizer, quem reconhece a sua enfermidade, bom, precisa de ajuda. E a gente precisa reconhecer que eu e você, nossas famílias, têm enfermidades e por isso precisa do médico, que é o Senhor Jesus, para nos curar. A Bíblia é clara, irmãos, todos pecaram. Isso quer dizer que todas as famílias também pecaram. Todas as famílias ainda pecam, todas as famílias precisam da misericórdia de Deus e carecem da glória de Deus. Irmãos, se não fosse a graça de Deus, todas as famílias seriam rejeitadas, como foi a família de Saul. Por isso, Deus soberanamente rejeita e escolhe quem Ele quer, conforme a sua sabedoria e os seus propósitos. O texto é claro, ele rejeitou a Saul e escolheu a Davi. Então, como diz depois Paulo lá na frente, também o Antigo Testamento, né, Paulo citando, não depende, na verdade, de quem quer ou de quem corre. Porque, irmãos, sem que Deus haja com misericórdia e graça, ninguém corre em direção a Deus. As famílias, as pessoas correm de Deus. Então, depende de Deus operar mesmo a sua bondade, a sua misericórdia sobre a minha família e a sua família. Então, as famílias chamadas por Deus, e eu sei que aqui tem muitas, aqui no templo e em casa também, que ouvirão essa mensagem, nós não temos do que nos gloriar, porque nós fomos chamados pela graça de Deus. O que nós precisamos é louvar, adorar o Senhor, agradecer e servir com humildade ao Senhor e uns aos outros. Então, o propósito perfeito de Deus para aquele tempo era levantar um rei que fosse o seu instrumento para as manifestações do seu governo, do governo do próprio Deus, fosse manifestação da sua bondade, da sua glória. É por isso que Deus disse a Samuel,
enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu me provi de um rei. Eu escolhi um rei para manifestar o meu governo sobre o povo de Israel. Mas havia ainda um propósito maior, especialmente relacionado a Davi. O imperfeito Davi, além de se tornar um rei, ele era um tipo de Messias, preanunciando o verdadeiro Messias que haveria de vir, o Senhor Jesus Cristo. O Antigo Testamento, o Novo Testamento fala muito sobre isso. A gente tem provas abundantes, não vou apresentá-las aqui por causa do tempo. Mas na linhagem de Davi nasceu o Cristo, o Filho de Deus, mas também o Filho do homem. O único Filho do homem perfeito que nasceu e que viveu, e é chamado Filho de Davi. Então, irmãos, lembrem-se sempre disso. Famílias imperfeitas cumpriram e cumprem também um propósito perfeito da parte de Deus. Mas, em segundo lugar, nesta porção das Escrituras Sagradas que acabamos de ler, nós aprendemos que Deus chama famílias imperfeitas para serem aperfeiçoadas por Ele. O rei Saul, ele teve todas as chances de uma mudança de vida. Mas a cada luta vencida, a cada bênção recebida, o coração de Saul se endurecia mais e mais, o orgulho era cada vez maior, ele se afastava mais do Senhor. Os irmãos observam que quando Samuel fica questionando, Deus, eu vou lá na casa de Jessé, e o Saul vive na minha cola, ele vai desconfiar, o que eu faço? Samuel ficou com medo de Saul matá-lo, porque Saul era este homem que matava aqueles dos quais ele não gostava, quem o aborrecia, literalmente, não era força de expressão. Aliás, Saul era o tipo da pessoa, irmãos, que não aceitava ser contrariado. Você conhece alguém assim? O tipo da pessoa que sempre tem razão. Saul é o tipo da pessoa que não sentia culpa verdadeira. O tipo da pessoa que manipula, o tipo da pessoa que quebra regras, simplesmente porque os seus sentimentos e desejos inconstantes são a sua própria regra. Alguns chamam isso de psicopatia, outros chamam de sociopatia, outros chamam de transtorno de personalidade antissocial, mas a Bíblia chama de pecado, os quais precisam ser confessados, abandonados. São pessoas amantes de si mesmas, que precisam se arrepender do seu egoísmo e precisam aprender a amar o próximo. Saul não quis ser transformado, nem aperfeiçoado, e assim foi piorando até a sua morte física, como veremos mais à frente nessa série de pregações. Mas Samuel, embora fosse imperfeito, Samuel tinha um coração cada vez mais obediente, e mesmo diante do risco de ser morto por Saul, ele obedeceu a Deus, ele foi lá e cumpriu mais uma vez a sua missão. A família de Jessé, da qual Deus proveria um rei, embora também não fosse perfeita, mas foi uma família que se submeteu à vontade de Deus, se submeteu aos meios estabelecidos para a sua santificação. Os irmãos viram aqui, orientados por Deus, Samuel, Jessé e seus filhos são lavados, literalmente, tomam um banho, porque ninguém podia se apresentar no culto ao Senhor imundo, e oferecem o sacrifício ao Senhor, adoram o Senhor, buscam a presença do Senhor. Hoje, irmãos, na nova aliança, nós buscamos e adoramos a Deus, não pela mediação de sacrifícios de animais, mas nós o fazemos pelo sacrifício do Senhor Jesus. Ele realizou um sacrifício redentor, suficiente, definitivo, para resgatar indivíduos e famílias inteiras para Ele. Por meio de Cristo, nós somos justificados e nos tornamos adoradores livres para adentrar o Santo dos Santos na presença do Altíssimo, como estamos fazendo aqui hoje. Todos nós podemos estar na presença do Senhor, e estamos na presença do Senhor. A família de Jessé foi santificada pelo imperfeito juiz, sacerdote, profeta Samuel, mas a minha família, a sua família, são santificados pelo perfeito sacerdote Jesus. Temos então mais liberdade, mais tranquilidade, mais paz no Senhor para estar na presença dEle.
Naquele dia, Samuel, Jessé e sua família, que julgavam pela aparência, aprenderam algo do Senhor, do próprio Deus. Eles aprenderam que o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Meus irmãos, hoje, mais do que nunca, nesse mundo virtual que nós vivemos, mais e mais pessoas e famílias inteiras vivem de aparência, de vaidade e de fachada. Mas Deus nos lembra hoje, a cada um de nós, que Ele vê e se importa mesmo é com o seu coração, é com o meu coração, é com a nossa integridade, o nosso caráter na presença dEle. Irmãos, sejamos honestos e transparentes diante de Deus e diante das pessoas. Confessemos nossas dores, fraquezas, tentações e pecados e busquemos conforto e mudança e sabedoria naquele que pode transformar as nossas vidas, naquele que pode aperfeiçoar as nossas vidas. Famílias que pertencem a Cristo, elas vão crescendo, sendo limpas e transformadas pela palavra de Deus. Deus nos chama à santificação e à consagração pessoal, tanto individualmente quanto famílias. Nós precisamos nos importar com a santificação e consagração das nossas famílias, nossos filhos, do nosso cônjuge. Cada família que Cristo toca com a sua graça, embora ainda não seja perfeita, ela é transformada para sempre, nunca mais será a mesma. Jessé fez passar um por um dos seus filhos, imperfeitos. Mas o escolhido de Deus não estava ali naquele momento, mesmo sendo eles com muitas qualidades. Jessé havia se esquecido, de certa forma, excluído Davi. Mas o excluído por Jessé foi o escolhido por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Era tão improvável que Davi fosse escolhido como rei, ele era o caçula. Ele gostava do campo, era um pastor de ovelhas. Mas aquele povo ainda não tinha entendido que o nosso Deus também é pastor. E Deus chama alguém que tinha um coração pastoral. Porque os verdadeiros governantes e líderes, eles não existem para serem ditadores, para crescerem como líderes. Eles existem para servir e cuidar. Olhe de fato com carinho e amor de um pastor para as suas ovelhas. Então, se você e eu, muitas vezes, eu confesso aos irmãos que muitas vezes já me senti tão improvável para qualquer coisa, seja para ser um pastor, seja para escrever um livro. Mas a boa notícia para mim e para você é que se você se sente o improvável, o esquecido, o escolhido, saiba que para Deus você pode ser o chamado e o escolhido. Porque Deus é que chama e capacita quem Ele quer. Então, quando Davi chega, Deus disse a Samuel: levanta-te e unge-o, pois este é ele é o rei que eu escolhi. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Aleluia. A boa notícia é que desde que Cristo foi assunto ao céu, o Espírito Santo foi derramado para se apossar de todos aqueles que creem no Senhor. Para habitar permanentemente, para transformar, para libertar, para santificar. O Espírito Santo pode ser derramado sobre uma família inteira, como vemos na Bíblia, sendo derramado sobre Cornélio e sua família, sobre Lídia e sua família, sobre a minha família. A família cristã é santificada, aperfeiçoada dia após dia, não pelos seus rituais, pelos seus esforços, mas pela gloriosa presença do Espírito Santo. Irmão, santificação vem do relacionamento com o Senhor. A santificação, a transformação, o aperfeiçoamento de cada família vem da alegria que encontramos no Senhor. E é óbvio da nossa submissão ao Espírito Santo de Deus. E quanto mais Deus trabalha em nós, mais Deus trabalha por meio de nós. Isso nos leva então ao terceiro ensinamento desta manhã. Deus chama famílias imperfeitas para aperfeiçoar outras famílias. O profeta Samuel, ele já nasceu fazendo a diferença em sua própria família, lembra? Samuel era fruto de um milagre.
uma mãe que tinha chorado, orado, estéril, e o Senhor concedeu a ela a bênção de ter Samuel. Quanta alegria Samuel trouxe àquele lar. Mas aos 2 anos de idade, sua mãe cumpriu a promessa, levou aquele menino para o templo, não era o templo ainda, né? Era o tabernáculo, para o local de culto, para onde morava o sacerdote ali. E ali também Samuel fez diferença naquela família. Samuel foi boca de Deus para confrontar os pecados daquela família, para ajudar Eli naquele tempo tão difícil ali em Israel. Como profeta, juiz, sacerdote, Samuel ungiu Saul rei. E várias vezes foi boca de Deus para falar a Saul, a sua família e ao povo de Israel. E embora Saul não tenha sido transformado, não tenho dúvida, meus irmãos, que Samuel foi o sal que temperou aquela nação e evitou que a corrupção em Israel fosse ainda maior e que a destruição na família de Saul e de Israel fosse maior, porque ele estava ali sendo luzeiro no meio das trevas daquela família e daquela nação. No texto que ora expomos, Samuel cumpre mais uma missão dada por Deus e segue o seu caminho aguardando a próxima orientação do Senhor. E apesar dos filhos de Samuel não terem andado no caminho do pai, Samuel deixou um legado espiritual para todo o povo de Israel, para todas as famílias de Israel. Quanto a Saul e a sua família, muitos males vieram sobre o povo de Israel. E isso é bastante lamentável. E isso não deve ser imitado por nenhuma família cristã. Mas, por outro lado, Saul também cumpriu propósitos divinos. Um deles foi ensinar ao povo de Israel o que acontece quando uma família rejeita o governo de Deus. O que acontece quando uma nação rejeita o governo de Deus para se submeter a um governo de homens, a um governo maligno, a um governo de Satanás. Mas aqui Davi é o melhor exemplo de alguém imperfeito, porém disponível e disposto a ser uma bênção na vida da sua própria família e na vida de outras famílias do povo de Israel. Aquele que tinha sido esquecido se tornou o instrumento de Deus para abençoar outras pessoas e outras famílias. Nos versos 14 a 23, vimos como Deus usou Davi para abençoar Saul e a sua família. Os irmãos leram aqui comigo. Saul abriu muitas brechas, com muitos pecados, para dar lugar ao diabo. Saul não tinha mais a presença do Santo Espírito de Deus em sua vida. Irmãos, não se iludam. Qualquer coração, qualquer indivíduo, qualquer família que não tem a presença do Senhor, que não está cheia do Espírito Santo, nenhuma casa e nenhuma família fica vazia por muito tempo. Se o Senhor não está presente, Satanás está presente. Espíritos malignos estão presentes, influências mundanas estão presentes, a governar e a guiar de uma forma ou de outra as famílias. E assim vemos tantas famílias sendo destruídas e conduzidas pelo inimigo. Então, quando o texto diz que o espírito maligno era da parte do Senhor, é para sinalizar e lembrar que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre o inferno, sobre Satanás e sobre os demônios. Mas a boa notícia é que o mesmo Deus que permitiu aquele espírito maligno entrar em Saul, também encheu Davi do Espírito Santo, para que no poder do Espírito Santo, Davi colocasse os demônios para correr. Como nós vimos aqui no texto que nós acabamos de ler. Ele tocava a harpa, né, que alguns dizem a lira, que era um instrumento um pouco menor, porque a harpa é um instrumento maior, né? Então era uma harpinha pequena, vamos dizer assim, né? Ele tocava cheio do Espírito Santo, né, com seus talentos e virtudes, ele abençoou aquela casa. Né? Davi tinha um dom musical, aliás, nem tinha lembrado que era o dia do músico, eu sou desligado com data, todo mundo já sabe, nem fica chateado comigo, né? Eu não ia parabenizar a música nenhuma, nem sabia, mas fiquei feliz que foi lembrado, né? Falo de coração, na minha vida pessoal, no ministério que eu exerço, a música faz muita diferença. Eu não sou tão musical, eu nunca não tive cultura musical, não aprendi ouvir música, apreciar música, mas a gente vai aprendendo devagarinho, e eu gosto de adorar o Senhor. Então, geralmente, quando eu estou cantando, eu estou adorando o Senhor. Então, sou movido pela adoração, não propriamente pela música.
mas eu tenho experiências profundas de Deus santificar a minha vida, libertar, me curar por meio de músicas de louvor e adoração. Na semana, né, uns 15 dias atrás, mais ou menos, um pouco mais, eu passei por uns dias muito difíceis, de muita dor emocional. E tinha momentos que eu não sabia o que falar para Deus. Eu escolhi uma boa playlist, fogo puro, colocava lá, daquelas, né, que passa anjo para lá, passa anjo para cá, e vão clamar, e vão chorar, e Deus está no trono. E eu colocava lá assim, eu procurava uma que tinha assim 1h30, 2 horas, sem interrupção de anúncio, né? Colocava, nem vi o tempo passar. E no final, minha alma estava aliviada. Louvado seja Deus. Irmãos, a música é uma bênção. A gente precisa ter muito cuidado, inclusive na nossa família, né? Eu te pergunto assim, você já parou para pensar nisso, irmãos? A música, ela pode adoecer ou curar alguém. Cuidado, irmãos, com o que vocês ouvem e suas famílias têm ouvido e apreciado musicalmente. Eu preciso te fazer 2 perguntas confrontadoras. A sua playlist musical é instrumento de bênção ou de maldição na sua vida e na vida da sua família? Realmente edifica você ou destrói sua vida? As músicas que você ouve constantemente o enchem do Espírito Santo ou entristecem o Espírito Santo? Essas são as perguntas que a gente tem que fazer. Nós, presbiterianos, não somos radicais, não temos essa separação. Música, só podemos ouvir música gospel. Até porque tem um monte de música gospel que não presta tanto quanto as músicas não gospel, né? Então, não é esse o critério. Não é essa música gospel ou não gospel. É o que essa letra diz. Da onde vem essa letra? Ela pode não ser uma música para o culto, mas, às vezes, é uma música que edifica de alguma forma, porque fala de virtudes, fala de coisas de Deus, para as nossas vidas, para os nossos relacionamentos. Mas se uma música que a gente ouve entristece ao Espírito Santo, não nos enche do Espírito Santo, nós deveríamos eliminá-la da nossa playlist. Nunca mais ouça, nem permitir que nossos filhos ouçam, aqueles que estão debaixo do nosso domínio ainda, do nosso discipulado. Mas Davi fez a diferença na vida de Saul e abençoou por uma razão maior do que o dom musical. Ele abençoou porque o Senhor era com ele. Era isso que fazia a diferença. O Senhor era com ele e por isso ele abençoou a vida daquela família. Jessé consentiu que Davi fosse para a casa de Saul para cumprir a missão que Deus tinha para ele. E mais tarde, lá no Salmo 22, versos 9 a 10, Davi revelou uma consciência de quem ele era e da missão que Deus o havia dado desde o início. Diz assim o Salmo: contudo, Deus, Tu és quem me fez nascer, Tu me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A Ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, Tu és o meu Deus. Irmãos, como a gente precisa experimentar isso em nossas casas. Nós temos muitas irmãs grávidas, umas já tiveram bebê recentemente. Que você, papai, mamãe, tenha essa consciência, possa colocar a mão na barriga e orar essa oração que Davi orou. Que o Senhor está com o seu bebê desde o seu ventre. Amém, irmãs? Em nome de Jesus. Nós, enquanto famílias de Cristo, além da consciência da nossa própria missão, precisamos discipular e liberar nossos filhos e até mesmo nossos cônjuges para cumprirem a missão de Deus e abençoar outras pessoas e outras famílias. Jessé liberou Davi, e nós temos que liberar também os nossos, para cumprir a missão que Deus tem na vida deles. Durante algum tempo, Saul amou Davi e o teve como seu amigo e seu escudeiro. Sabemos que mais tarde isso mudou, né? Sabemos que mais tarde Saul passou a perseguir Davi, mas mesmo nessa época, Davi continuou cumprindo a missão de Deus, de abençoar a vida de Saul. Davi teve a oportunidade de se vingar de Saul, de matá-lo, mas ele não fez, porque sabia que não era essa a missão que ele tinha na vida de Saul. Sabe, aquela família difícil que Deus colocou no seu condomínio, na sua família, aquele primo, aquele sobrinho, aquele sogro, aquela sogra, aquele genro, aquela nora, aquele filho, aquele pai, é para você abençoá-lo.
Sim, às vezes precisa colocar limites, também tem, porque senão tem gente que vai matar você. Mas nunca esqueça que Deus colocou na vida dessa família para abençoar. E também até essa família imperfeita, Deus pode colocar para te abençoar, porque na imperfeição daquela família, Deus trata com as nossas imperfeições. Deus também nos torna mais humildes, Deus nos torna mais fortes nele, para lidar com situações difíceis. Além disso, todas as famílias do povo de Israel foram abençoadas por Davi, por meio do seu reinado, que durou 40 anos. Aproximadamente 1000 anos após a morte de Davi, o apóstolo Paulo, pregando em Antioquia da Pisídia, deu um lindo testemunho sobre Davi, dizendo que ele serviu a sua própria geração, segundo o desígnio de Deus. Mas a influência e o alcance do que Davi foi e fez tem alcançado muitas outras gerações, porque o filho de Davi, o Rei dos Reis, Cristo Jesus, veio e tem salvado e transformado pessoas e famílias por todas as gerações. Irmãos, da mesma forma, Deus chama a minha família, a sua família, para abençoarem outras famílias. Por isso que você não pode, de fato, de verdade, vir para os cultos sem orar por outras famílias, sem pelo menos convidar. Ninguém é obrigado, ninguém vai trazer ninguém na marra. Ou você poderia fazer uma listinha de famílias que você vai convidar para ver a escola dominical, vai vir ao culto. Olha, nós vamos ouvir mensagem sobre família. Você gostaria de ouvir uma mensagem boa para a sua família? Nós vamos orar pelas famílias nesse mês de maio e junho, de maneira especial. É uma maneira simples, irmãos. Ou mandar o link do culto. Eu mando, todo mundo que está aqui na frente me vê. Todos os domingos de manhã eu estou aqui com o meu celular ligado. Porque eu mando o link do culto para tudo quanto é gente que eu lembro. Tem uns que já são de praxe. Tem uns que o Espírito Santo não manda para fulano. Já tive um monte de testemunho que a pessoa falou, como eu precisava de ouvir essa palavra. Então, se for para poder mandar, pode mandar. Início do culto, a gente manda o link, manda. Simples, Deus vai usar para falar. Quero concluir esta palavra. Primeiro, recapitulando. Deus chama famílias imperfeitas para realizar seus planos perfeitos. Deus chama famílias imperfeitas para serem aperfeiçoadas por Ele. Deus chama famílias imperfeitas para aperfeiçoar outras famílias. E eu passo a perguntar a você, você e sua família já ouviram e atenderam o chamado de Deus? Se sim, glória a Deus. Continue firme no Senhor, continue abençoando outras famílias. Mas se não, misericórdia, atenda hoje, ouça hoje o chamado de Deus para a sua família, renda-se ao Senhor, crê no Senhor Jesus e você será salvo, você e a sua casa. Não sejam você e sua família maldição na vida de ninguém. Não seja você e sua família um problema no condomínio, no local de trabalho, na vizinhança, no clube, aonde você vai, em nome de Jesus. Sejam você e sua família o remédio, o instrumento de Deus, para que outras pessoas sejam salvas e transformadas. Que Deus assim nos abençoe. Amém, meus irmãos?